Boa tarde. Vamos começar o estudo de hoje, uma leitura de harmonização do livro Vinha de Luz, a psicografia de Chico Xavier, Espírito Emmanuel. Lição 65, cultiva a paz. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, ela voltará para vós, disse Jesus, está registrado em Lucas, no capítulo 10, versículo 6. Em verdade, há muitos desesperados na vida humana. Mas quantos se apegam voluptuosamente à própria desesperação? Quantos revoltados fogem à luz da paciência? Quantos criminosos choram de dor por lhes ser impossível a consumação de novos delitos? Quantos tristes escapam voluntariamente às bênçãos da esperança? Para que um homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhe intensamente no mundo íntimo, cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Todos rogam a paz no planeta atormentado de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela. Exigem que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde mora o ódio gratuito aos vizinhos. Reclamam que a esperança tome assento com a inconformação e rogam a fé lhes aprove a ociosidade no campo da necessária preparação espiritual. Para a esmagadora maioria dessas criaturas, comodistas, a paz legítima é realização muito distante. Em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem anteceder o benefício. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos, sem iluminação do raciocínio. Antes da sublime edificação, poderão registrar os mais belos discursos, vislumbrar as mais altas perspectivas do plano superior, conviver com os grandes apóstolos da causa da redenção. Mas poderão igualmente viver longe da harmonia interior, que constitui a fonte divina e inesgotável da verdadeira felicidade. Porque se o homem ouve a lição da paz cristã, sem o propósito firme de se lhe afeiçoar, é da própria recomendação do Senhor que esse bem celestial volte ao núcleo de origem, como intransferível conquista de cada um. Então agradecemos a Deus, nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, aos bons espíritos aqui presentes, a permissão de estarmos reunidos para esse estudo. E que todos nós utilizemos as informações que recebemos a cada estudo para nos auxiliarem nessa nossa caminhada de melhoria interior, para a gente buscar a nossa paz e levá-la aonde quer que estejamos. Que Deus ilumine a nossa irmã Márcia com todas as palavras que precisamos ouvir no dia de hoje. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa tarde. Que a paz de Jesus realmente possa envolver a todos nós aqui encarnados e os nossos irmãos desencarnados aqui junto a nós, né? Nós vamos realmente fazer um pequeno estudo, né? O livro Pensamento e Vida, por isso o tema da palestra, né? Da palestra do estudo dessa tarde, né? Pensamento e Vida, um livro de Emmanuel. Emmanuel traz, ele consegue trazer, né? Como um educador que ele é, um benfeitor, né, que nos educa, nos traz tanto esclarecimento, né, nos elucida, ele consegue trazer nesse livro pequeno uma síntese de vários assuntos, várias situações, problemas que norteiam a nossa caminhada no mundo, né, a nossa vida corpórea, né, nossa encarnação. Então ele consegue nesse livro, com certeza pedido de tantos irmãos, né, no Centro Espírita, né, que o Chico frequentava em Uberaba, né, a pedido deles, que eles queriam que ele trouxesse algumas questões, trazendo alguma luz para nós, né, nessa nossa caminhada na vida que é tão difícil, né, no mundo que a gente se encontra, né, e aí ele conseguiu trazer esse livro Pensamento e Vida. Por que Pensamento e Vida? Porque sabemos que o pensamento
nos orienta o tempo todo, né? É constante, nós pensamos, somos seres pensantes, né? E é através do pensamento que nós vamos refletindo, né, nas nossas ações aquilo que trazemos em nós, né? Tudo aquilo que trazemos como ideia, né? Todas essas ondas mentais, porque o que é o pensamento? São ondas mentais magnéticas, a nossa vibração que nós vamos emitindo e vamos impregnando a todos à nossa volta, né? Vamos impregnando em todas as nossas ações, em tudo aquilo que a gente faz, que a gente toca, que a gente sente, né? Porque tudo isso vai trazer esse cunho nosso, essa nossa digital, né? Da nossa vibração, daquilo que somos. E claro que pelo pensamento constante, por essas vibrações nossas constantes, nós vamos imprimindo nas nossas células perispirituais, do nosso corpo espiritual, também essas vibrações magnéticas, né? Nós estamos modificando o nosso perispírito o tempo todo. A gente já sabe disso, que a doutrina nos traz esses conceitos, né, tão claros para a gente. E por que é tão importante a gente estar falando disso? Porque a gente precisa dessa disciplina do nosso pensamento. A gente necessita disso para que a gente possa passar por essa encarnação nossa e por tantas outras que nós vamos ter, né, com um pensamento um pouquinho mais equilibrado, né? A gente buscar isso, e Emmanuel traz isso. Então, tudo aquilo que a gente vai falar hoje, que ele traz no livro, tudo isso aqui, todos esses pequenos temas que fazem parte da nossa caminhada, são importantíssimos para nós, na nossa vida, né, no mundo, né, e que ele traz uma síntese, mas uma síntese muito profunda, porque ele já traz uma profundidade muito grande. E ele começa falando da vontade. E vamos lembrar que nós trazemos dentro de nós, na nossa centelha, né, divina, o Pai já colocou em nós, né, para que a gente pudesse se desenvolver ao longo dos milênios, né, e continuamos nos desenvolvendo, potências dentro de nós, né, e essas potências, esses recursos, um deles é a vontade. Nós temos a inteligência, o livre-arbítrio, né, tudo isso, quando nos desprendemos, nós já trouxemos isso, essa centelha do Pai em nós, porque o Pai é a suprema vontade. Então a gente traz, olha só, ele colocou isso para que a gente pudesse o quê? Caminhar. Não é a vontade que é acionada por nós que faz a gente sair do lugar? Se a gente não movimentar essa vontade, o que vai acontecer com a gente? Né? A gente não vai caminhar. E nós vamos estar indo, vamos dizer assim, não indo ao encontro de uma lei do Pai, que é a lei do progresso, que é inexorável, né? Nós temos que progredir. Então a vontade, quando acionada por nós não temos a noção do quanto ela pode nos auxiliar e nos fazer avançar cada vez mais. E no livro, é importante que a gente pegue, porque ainda que a gente fale, mas as palavras de Emmanuel são palavras que a gente não pode deixar de falar em algumas, né? E ele diz aqui sobre a vontade: só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. E o que ele diz aqui? Que nós temos essa alavanca dentro de nós e que não temos a noção do quanto, quando ela é movimentada para o bem, quando nós pensamos, né, e movimentamos em nós essa vontade, o quanto ela pode nos harmonizar e nos trazer uma sustentação que a gente não tem noção. Olha só. Porque isso é sustentação. Essa vibração, essa força magnética através da vontade em nós, ela pode transformar muito.
E ela nos eleva o tempo todo. Mas precisamos movimentar isso dentro de nós, né? E com essa vontade, claro que a gente tem o nosso livre-arbítrio, né? De colocá-la naquilo que nós decidimos, que nós escolhemos colocar, né? O caminho que a gente decide seguir, né? O passo que a gente decide dar em direção a uma coisa, em direção a outra, são as nossas escolhas, né? E aí a gente movimenta a nossa vontade para algo, né? E aí a gente decide. E com o livre-arbítrio a gente sabe que vem a responsabilidade daquilo que escolhemos seguir ou não seguir, de trilhar, de colocar todo esse potencial que nós trazemos em nós em alguma coisa. E aí vai caber a nós se vamos estar construindo ou não, né? Se vamos estar auxiliando ou não, né? Isso é importantíssimo. E Emmanuel traz isso muito claro para nós, né? Seguindo, ele traz a cooperação. É interessante que quando a gente lê o livro e que a gente percebe realmente Emmanuel como educador, a gente percebe que tudo está interligado. Ele traz uma cartilha, sabe? Mostrando para a gente assim que uma coisa está ligada à outra. Então ele vem falar da vontade de movimentar essas potências da nossa alma, todas elas, e depois ele vem falar da cooperação. Por que ele vem falar da cooperação? Será que nós necessitamos da cooperação? Somos sozinhos? Conseguimos ficar sozinhos e progredir sozinhos e avançar sozinhos? Não. Né? Fazemos parte de uma comunidade, de uma sociedade, né, e que necessitamos da cooperação e colaboração uns com os outros. Então essa vontade, né, que deve ser impulsionada por nós, deve ser uma vontade de nos colocar para cooperarmos no mundo, na nossa vida. Porque sabemos que nós dependemos uns dos outros. Nós avançamos uns com os outros. Então, quando eu me proponho a movimentar na minha caminhada evolutiva, na minha vida, né, corpórea, na vida, já começando a movimentar a minha vontade para cooperar no mundo, para cooperar junto aos meus semelhantes, e claro que assim eu vou avançando também, eu avanço por dentro, né, comigo mesmo, né, movimentando essa força que Emmanuel traz, que é uma força dentro da gente. Eu vou movimentando isso, eu vou melhorando, eu vou avançando, mas também avanço, faço os outros avançarem, os meus semelhantes avançarem. E tenho que ser útil, eu passo a ser útil. Olha só, quando eu coopero, quando eu colaboro, eu passo a me tornar útil aonde eu estiver, seja onde eu estiver. Seja no lar, né, na família, no primeiro núcleo nosso, do nosso próximo, né, bem próximo. E aí eu passo a estender isso a todos, no meu trabalho, né, nas ruas, né, aonde eu estiver com os nossos semelhantes. Então a cooperação é fundamental. Emmanuel traz isso muito claro. E quando a gente pensa na cooperação e colaboração, em que a gente faz avançar, em que a gente avança, né? A gente busca lá no Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano, no capítulo 25, que diz o buscar e achareis, que já traz assim, ajuda-te que o céu te ajudará. E o que os Espíritos e Kardec trazem para nós sobre isso? Que quanto mais nós nos esforçamos, né, na nossa melhora, no nosso avanço intelectual e moral, né, na nossa caminhada, colaborando e cooperando com todos, o que nós vamos receber em troca? Também cooperação, colaboração dos nossos irmãos e principalmente da espiritualidade. É o ajuda-te que o céu te ajudará. Trabalhe no bem. Faça o bem, busque ser útil, né? Coopere, para que assim
né, toda essa espiritualidade que nos orienta, né, que conhece o Mestre, cada um de nós, que quer o nosso avanço espiritual, moral, né, ele nos ajudará. Nós vamos estar recebendo sempre essa mesma cooperação que estamos dando. Tá claro? Então isso é claro para nós, né? E quanto mais nós trabalhamos, mais nós vamos estar o quê? Plantando e vamos colher. Porque é da lei que tudo que semearmos nós vamos colher. É da lei. É uma lei. Então, se semearmos essa cooperação, essa colaboração, vamos estar recebendo a mesma coisa. Tá claro? E aí vem trazer o quê? A educação. Emmanuel traz a educação porque nesse processo de colaboração e cooperação, de trabalho uns com os outros, né, a gente vai se educando. Por isso que é no convívio, uns com os outros, no nosso convívio, que a gente vai aprendendo um com o outro. Não tem como, é a convivência. E não tem como. Até mesmo aqueles bem distantes de nós, né, que nós sabemos que outros países, outros irmãos, mas quando elevamos o pensamento a eles, o que acontece? A gente já se aproxima na mesma hora. Porque não é o pensamento? Não são essas emissões nossas, essas ondas de pensamento, principalmente focadas no bem, no auxílio, que nos aproxima cada vez mais uns dos outros, como irmãos que somos. Olha aí a cooperação. Então, se convivemos, né, nós não temos a noção da oportunidade que estamos tendo de melhorarmos, de avançarmos, de sermos úteis. Tá claro? E a gente avança, a gente procura isso. E aí a gente se policia, como eu estava falando, a gente se educa. Por quê? Porque a gente percebe, né, a situação do outro, a gente aprende com tudo que os outros, os semelhantes passam, e que a gente aprende com isso, a gente se educa. A gente percebe com a situação do outro o quanto a gente tem que se melhorar, né? O quanto as coisas se abrem para nós, coisas que a gente não percebia antes, e a gente passa a perceber, porque a gente vê isso no nosso semelhante, a gente aprende, né? A gente experiencia, olha só, o convívio nos traz experiência, nos traz esse esforço, que vai cada vez mais se impregnando em nós, porque todas as experiências vividas por nós na nossa caminhada, né, na vida corpórea, junto aos nossos irmãos, tudo isso fica impregnado no nosso corpo perispiritual, no nosso corpo espiritual. Nós trazemos isso fica em nós como um imenso aprendizado. Tá claro? E aí, quanto mais a gente busca entendimento na nossa mente, clareando, tendo lucidez nos nossos pensamentos, que norteiam tudo isso aqui, ó, tudo isso que Emmanuel nos traz, a gente passa a trilhar a nossa caminhada no mundo um pouco mais consciente, com um pouquinho mais de lucidez dentro da gente, na nossa mente. Um pouco mais de entendimento e principalmente um pouco mais de sentimento. Porque é exatamente quando a gente se coloca para auxiliar o outro que a gente movimenta a caridade dentro da gente, né? O sentimento dentro da gente. Tá claro? Então a gente se educa. A gente começa a se educar assim. E passamos, então, a educar os outros, conforme as nossas possibilidades, né? Da gente estar sempre passando alguma coisa boa para aqueles à nossa volta, né? Seja os filhos, seja a família constituída, mas sejam a todos que a gente convive.
né? E a partir daí, ele vem falar da confiança e do trabalho. E aí, mais uma vez, a gente pensa assim, mas por que, né, que ele dessa educação, de todo esse processo que a gente tem que movimentar, né, das potências, da vontade, da cooperação, né? Ele vem falar da confiança e do trabalho. Se a gente já estava falando que pela cooperação e educação a gente consegue através do trabalho, só trabalhando, né? Só movimentando, né? Só a gente se colocando em movimento, né? Para a gente poder estar fazendo isso, né? A gente necessita da confiança. Mas aí é difícil para a gente, né? Como assim confiança, né? Que confiança? É importante que a gente, para que a gente movimente, por exemplo, a nossa vontade, como a gente falou aqui, né? Usando o nosso livre-arbítrio, para que a gente dê um passo, a gente precisa o quê? De confiança, né? Eu preciso de confiar naquele passo que eu vou dar, não é? Eu preciso confiar. Eu preciso realizar. Então eu necessito dessa confiança, dessa força interior. Porque a confiança é isso. É uma força interior que todos nós temos e que precisamos cada vez mais movimentá-la com uma vontade. A gente necessita movimentar essa força dentro da gente, que é a confiança. Para que a gente possa efetivamente fazer o que nos cabe realizar. E o Evangelho nos traz, né? Principalmente nesses momentos em que nós estamos agora no mundo, né? Em que a gente necessita, não sei se vocês percebem, mas nós estamos num momento em que, se não buscarmos ter o nosso pensamento centrado em algo bom, se não buscarmos estar confiando no Pai, muito difícil nós conseguimos manter um foco bom em tudo que a gente vê acontecendo. É imprescindível que a gente mantenha os nossos pensamentos, né, o mais claros possíveis, né, buscando isso dentro da gente. Então a gente precisa confiar em Deus. É como diz o Evangelho também, né, no capítulo 19, a fé transporta montanhas. Aquele que deposita mais fé em Deus do que nos homens, do que no mundo, ele está indo em direção a um caminho melhor. Tá claro? Porque é necessário, imprescindível, nesses momentos, nós buscarmos essa confiança no Pai. Buscarmos essa ligação com a espiritualidade maior. É imprescindível. E com relação ao trabalho, eu venho buscar também as palavras de Emmanuel aqui, que ele é muito claro com relação ao trabalho. Porque trabalho, tudo é trabalho, né? Tudo é trabalho. Na obra do Pai, tudo é trabalho, tudo tem função, tudo tem sua utilidade, né? Tudo se movimenta, é movimento constante, né? Na obra do Pai. Tudo é movimento. E o movimento é trabalho, né? E ele traz assim, Emmanuel já traz a questão do trabalho, já nos trazendo um entendimento diferente, né? Ele fala do trabalho-obrigação. O que é o trabalho-obrigação? Nós temos o nosso trabalho diário, da nossa profissão, daquilo que a gente sabe que é uma obrigação, porque nós temos que cumprir certos deveres, certas funções, né, que fazem parte da nossa profissão, né, daquilo que escolhemos, que nos colocamos para fazer. É o trabalho-obrigação, tá? Mas aí ele vem trazer o trabalho-ação. Tem diferença? Trabalho-ação. E ele diz assim, trabalho-ação transforma o ambiente. Então ele já está
elevando essa noção de trabalho, não é somente o trabalho profissional. Tá claro? Que faz parte da nossa caminhada, de tudo isso que a gente, né, na nossa vida, que a gente tem e que a gente tem que vivenciar, faz parte do nosso trabalho profissional. Mas não é somente isso. Ainda tem o trabalho-ação. E o trabalho-ação transforma o ambiente por quê? Eu posso realizar o trabalho profissional, mas ainda assim, dentro desse trabalho, eu não posso trazer algo diferente, uma ação diferente dentro disso, que vai o quê? Transformar efetivamente o ambiente, transformar as pessoas à minha volta, né? Eu buscar sempre algo mais para realizar, não somente aquela obrigação que eu tenho de exercer. Posso, isso é trabalho-ação. Eu saio um pouco daquele trabalho restrito ali, né, junto a todos os colegas que eu tenho ali, mas eu procuro realizar outros trabalhos, outras ações que vão me possibilitar aquelas experiências, aquela educação, aquela cooperação maior que eu necessito na minha caminhada. Eu vou experienciar muito mais, abranger muito mais pessoas, né? Participar de algo voluntário, eu não posso? Olha a trabalhação. Eu estou saindo da minha profissão, não estou? Da minha atividade. E eu posso até utilizá-la num trabalho voluntário, mas é um trabalhação. É um trabalho em que eu me coloco. Eu não, nenhum interesse vai estar ali de receber nada, né? Apenas de me colocar a minha vontade, colocar a minha cooperação para realizar esse trabalho-ação. Tá claro? Mas ainda tem o trabalho-serviço que transforma o homem. E aí o trabalho-serviço que transforma o homem. O que significa o trabalho-serviço? Emmanuel traz claramente que ainda podemos fazer mais além de todos esses trabalhos, seja o nosso trabalho profissional, seja o nosso trabalho de voluntariado, de ação na nossa comunidade, mas o servir é algo muito mais profundo. E ele efetivamente nos melhora por dentro. Porque aí não vai haver nenhum interesse material envolvido nisso. Tá claro? Eu vou fazer muito além daquilo que me compete fazer. Lembrando da parábola do bom samaritano, em que ele passa e fica efetivamente conduído, né, e se coloca para auxiliar espontaneamente. Ele não pensa, né? Olha só. É o trabalho-serviço. Ele simplesmente é movido pela caridade, pela vontade de fazer o bem, e ele se coloca ali para pensar as feridas, né? Olha, ele faz de tudo para auxiliar na medida dos recursos poucos que ele tinha ali naquele momento, né? Mas olha a vontade como força impulsionada dentro de nós, quando nós nos colocamos para auxiliar o nosso semelhante. Mas ele só fica nisso? Ou ele faz além? Ele poderia ficar nisso, não poderia? Ficar somente ali, cuidando, até esperar alguém vir, né? Procurar, cuidar dele. Não! Ele o carrega por tantos quilômetros aí que tem noção, mas, né, a gente sabe que naquela época é tudo distante, né? E ele vai até uma hospedaria, e na hospedaria ainda pede para cuidarem dele, e ele ainda ia lá para vê-lo. Isso é trabalho-serviço, isso é muito além do que aquela pequena
daqueles pequenos gestos que a gente pode realizar. Então, olha Emmanuel nos trazendo a grandeza do que é o servir, porque isso é servir. Quando a gente serve o nosso semelhante, não há nenhum outro interesse em nós a não ser o bem, a melhora, o avanço daquele nosso irmão que precisa. Isso é servir. Você esquece de você mesmo. E o samaritano fez isso, né? Peraí, pegando aqui um óculos. E saindo disso, então, dessa confiança que a gente precisa ter para realizar tudo isso, né? O trabalho, ele entra no corpo, na saúde e na enfermidade. E aí a gente também fica pensando assim, poxa, Emmanuel traz isso, né? Por quê? Por que ele traz essa preocupação? Será que devemos ter a preocupação com o nosso corpo? Por quê? Para a gente estar aqui, né? O que a gente precisa desse corpinho? Cuidar do nosso corpo, para cuidar do nosso
especialmente impressos para ela. Eleva-se a concepção das coisas mais abstratas e sua consciência ilumina-se com claridades que vai buscar as profundezas de sua alma. Nós estamos falando das potências da nossa alma, não estamos? Dessa vontade movimentada no bem, no nosso crescimento, no nosso esforço. Essa nossa irmã, cega, surda e muda, movimentou uma vontade que nós não temos noção. Ela, uma visionária para a época dela, século XVIII, século XIX, sufragista, ou seja, lutando pelas mulheres, pelo voto, lutando pelos pobres, ela ia a todos os lugares, aprendia tudo e trazia dentro dela essa vontade, essa lucidez espiritual, essa lucidez mental, ainda com todas as dificuldades,
aí a gente vem só finalizando para a gente poder refletir, porque isso é reflexão, né? Pensamento, a gente está refletindo sobre tudo isso. Se queremos ordem, está falando sociedade, hein? Sociedade. Se queremos ordem, não podemos estimular o caos, o tumulto na nossa volta. Se ansiamos pela disciplina, não podemos estimular o desequilíbrio. Se anelamos pelo entendimento, não podemos estimular a discórdia, a intolerância e a intemperança. E através disso tudo, principalmente nesse mundo em que estamos, como necessitamos disso aqui, que a gente finaliza com a semana, finaliza o livro com a oração e o amor. Porque se nós ansiamos por tudo isso aqui, né, pela ordem, porque uma sociedade baseada na fraternidade, ela necessita de ordem, necessita de disciplina, necessita de educação, de tudo isso, né? Necessita de entendimento uns com os outros, para que ela possa estar evoluindo, né? Que ela possa buscar o interesse de todos, né? Todos nós, como irmãos que somos, né? Essa é a sociedade. Então, se ainda nos é tão difícil, é a oração que vai nos possibilitar, muitas das vezes, né, esse contato com o alto, para que a gente possa ter esse entendimento, nós mesmos, na nossa ação, né, no nosso fazer, pelo menos modificar um pouquinho, né, o que a gente pode modificar, de fazer o bem, aonde a gente estiver, né, junto daqueles que necessitam um pouquinho desse entendimento, que possa, né, sair de nós essas potências, isso que a gente pode estar fazendo de bom, de bem aos nossos irmãos, que caminham conosco, que encontramos. Então, a oração é isso que vai nos possibilitar essa melhora, essa ligação interna nossa com o Pai, sermos cada vez mais confiantes. Buscarmos um mestre como esse guia nas nossas vidas. E aí, pela oração, a gente consegue ter uma disciplina no pensamento, né? Não é a oração que muitas vezes traz o centrar nosso, e a gente consegue parar. Olha aqui a nossa vontade, a gente precisa ouvir mais a vontade. No meio do caos, né? A gente buscar a ordem. E a ordem vai começar como? Dentro da gente, a gente buscando essa oração, esse contato, esse equilíbrio nosso interno. É claro, imprescindível. Para que tenha esse contato com a espiritualidade, com esses nossos irmãos, nossos anjos de guarda, nos auxiliando. E finalizando, né? O que a Ana nos traz sobre o amor, que a gente sabe que amar outro caminho, amar outro sentimento maior, né, que deve unir a todos nós, o amor, que é o sentimento maior. O sentimento que, através da caridade, né, que é essa ação em movimento, o amor em movimento, né, para que a gente possa estar amando a todos os nossos irmãos, estar buscando esse manancial da espiritualidade, do mestre na nossa vida, que é esse amor incondicional por todos. E Emmanuel termina assim: descendo a esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido ao Pai
ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres. Mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço. Espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos. Mas o espaço não resolve o problema da preguiça. O mundo está repleto de cultura. Cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião. Mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias. Teorias na ciência, teorias nas escolas filosóficas, teorias nas religiões. Mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações. Organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais. Mas as organizações não resolvem o problema do crime. Para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero que promove a loucura, e para remover o charco do crime que carrega o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Sejamos assim, valorosos, estendendo a doutrina espírita que desentranha da letra na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo e, parafraseando o conceito